Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus possa abençoar grandemente esse dia, esta quarta-feira de estudo da Palavra do Senhor. Eu convido você para estudar comigo o breve catecismo. Nós estamos nas perguntas de número 63 e 64. Vamos dar início até por bênção do Senhor, né? Domingo é Dia das Mães, e nós vamos falar sobre honrar pais e mães, né? O dever do cristão, nós, como devemos proceder diante deste mandamento. E a nossa oração é para que Deus nos abençoe grandemente nesse momento de estudo da palavra do Senhor. Antes de orar, eu vou ler as perguntas, amados, e assim a gente vai se situar. Pergunta 63. Qual é o quinto mandamento? E a resposta é: o quinto mandamento é: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. E a pergunta 64, que exige o quinto mandamento. O quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações como superiores, inferiores ou iguais. Então essas são as perguntas, irmãos, e que assim Deus possa nos abençoar. Oremos. Ó Deus bendito, muito obrigado, ó Pai, por este momento de estudo da palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por este mandamento tão importante e oportuno para a vida do cristão, e que realmente nós possamos, ó Deus santo e bendito, glorificar o teu nome, honrando o nosso pai e a nossa respectiva mãe. Fica conosco, dá-nos a tua bênção e nos ensina quanto aos deveres e quanto à importância deste mandamento nos dias atuais. Essa é a nossa oração, no nome santo, bendito e maravilhoso de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um mandamento muito importante, não é? Ele vai dar início à segunda tábua da lei. Os primeiros 4 mandamentos, nós vamos ver que eles vão girar em torno do nosso relacionamento com Deus, e agora na segunda tábua do nosso relacionamento com o próximo. E Deus, meus irmãos, na sua infinita sabedoria, na sua grandeza, ele coloca este primeiro mandamento com relação às pessoas, né, numa relação horizontal, primeiro com os nossos pais, né, e aprofundando um pouquinho com a pergunta 64, com os nossos superiores também. A gente vai ver essa questão. E, meus irmãos, hoje nós temos visto um grande declínio da questão familiar, né? Hoje nós vemos muitas pessoas desvalorizando o conceito do que é família, né? Se a gente olhar nos noticiários, a gente vai ver que hoje tem pais matando filhos, filhos matando pais, e essa questão de dar valor ao seu genitor, aquele que o criou com tanto carinho e amor, a gente vê valores se perdendo ao longo do tempo. E nós precisamos, meus amados, de uma certa forma, valorizar este conceito de pai e mãe. E assim, com essa questão tão importante, honrar e glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, olhem, os nossos pais são uma bênção para nós, devem ser para nós. E independentemente do que eles são ou não são, Deus está nos dando e delegando essa responsabilidade para que realmente nós sejamos bênção na vida deles, né? Então a gente vai ver bem essa questão e analisar com calma, e eu vou tentar trazer alguns pontos práticos também. Então, voltando à pergunta 63, meus irmãos, o quinto mandamento é: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, além de ser uma orientação positiva, meus amados irmãos, nós temos também que dar esse devido valor aos nossos pais e realmente honrá-los na nossa vida. Então, o que é este mandamento? O que ele implica na nossa vida, não é, irmãos? Então, quando a gente ouve falar sobre honrar pai e mãe, significa que nós temos que tratar com dignidade. A palavra honra é uma palavra sinônima da palavra glória. Assim como nós damos honra, glorificamos o nome do Pai,
Deus não divide a sua honra e a sua glória com ninguém, mas Ele também delegou autoridade sobre a nossa vida para tratarmos com dignidade, né? Enquanto hoje vemos muitos jovens, muitas crianças, muita gente não dando o devido respeito aos seus pais, a Bíblia, meus irmãos, resgata esse peso de dignidade, de tratar com valor aqueles que são autoridades do Senhor na nossa vida. Então o texto fala, honra o teu pai. Né? Então essa questão ela é um imperativo, é um mandamento de Deus para nós, independentemente de como são os nossos pais. É claro, meus irmãos, eu deixo até uma palavra para os pais, que os pais devem ser exemplos para os filhos, e dando esse exemplo, fazer com que honrar o peso de um pai, né, a questão do filho fazer isso, não seja um fardo, né, mas seja um privilégio, e assim a gente trazer esse legado para a glória do Senhor. Então o texto também, meus irmãos, vai nos falar que quando nós damos essa honra, há uma implicação, tanto que Paulo vai falar que é o primeiro mandamento que incorpora uma promessa. Então os nossos dias vão ser prolongados e Deus pode nos abençoar. Meus irmãos, olhem, podem ter certeza que Deus realmente condiciona, né, e pode nos abençoar quando as autoridades dos nossos pais estão à frente. Quantas vítimas sucedem neste mundo porque filhos não ouvem os pais? A minha avenida perto de casa é muito perigosa. E eu pude ver muitos jovens se acidentando, mas um que me marcou muito nesse acidente foi exatamente esse menino ter morrido de motocicleta, e a mãe veio e falou, filho, por que você não colocou o capacete? Por causa de uma ordem, ele perdeu a vida, sua vida foi tirada. E a gente vê, meus irmãos, muitas coisas acontecerem, vidas diminuindo porque não ouvem os pais e não estão condicionando a sua vida diante desta autoridade. Então é um mandamento com promessa, Deus pode preservar, e nós, meus irmãos, temos que dar valor aos nossos pais, tanto os bons quanto os maus. Talvez haja gente nesse mundo que tenha muito trauma e quando olha para um mandamento tão sério e importante quanto este, não consegue. Mas é como diz certo pastor, né? Nós temos que honrar os nossos pais para as coisas melhorarem e não esperar as coisas melhorarem para honrarmos os nossos pais. Então, irmãos, que em nosso coração haja perdão, que no nosso ser haja amor. A Bíblia fala que a ninguém deveis coisa alguma exceto o amor, e se realmente, irmãos, o amor estiver no nosso coração, com certeza Deus pode nos ajudar a honrar os nossos pais. Às vezes, irmãos, eu vejo pais e filhos que não se falam há anos, mas resgate, de certo modo, aquilo de bom que seus pais deixaram para você. Eu espero que quando você for um pai ou mãe um dia, né, você possa realmente dar esse exemplo, ser uma referência para ele, para que honrar pai e mãe não seja um fardo, e sim uma grande alegria, um mandamento do Senhor. Então, irmãos, a pergunta 63 vai em torno disso, de darmos essa honra, de tratarmos com dignidade, né, e assim realmente valorizarmos aquilo que os nossos pais são diante do Senhor. Mas a pergunta 64, irmãos, vai nos falar assim, que exige o quinto mandamento. O quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. Então, irmãos, essa ideia ela vai em torno de que o cumprimento do quinto mandamento vai além da esfera de pais e filhos, mas ela também engloba servos e senhores e também a nossa relação com as autoridades. Irmãos, nós vamos honrar pai e mãe quando nós damos bons testemunhos diante da lei dos homens, né? Que diante de autoridade humana nós não demos nenhum problema. Essa é uma forma também de honrar o quinto mandamento, tanto com os pais quanto as autoridades superiores. Romanos, no capítulo 13, vai nos falar justamente essa questão. Versos 1 e 2. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores,
porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O breve catecismo também vai nos falar que nós devemos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, justamente porque nessa questão nós podemos ser egoístas ao invés de altruístas. Então, ame seu pai, trate a sua mãe com a devida dignidade, com o devido amor, e tenha esse amor cordial, com cordas, profundo, que realmente dignifica tanto os pais quanto o nome do Senhor, né? E o texto mais para frente em Efésios vai nos falar assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com tremor e temor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. E aí o texto vai falar no verso 9: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, meus amados, aquele que é pai, aquele que exerce uma autoridade superior também, tem que tratar com devido respeito aqueles que são que são seus subordinados, né? Aqueles que estão debaixo da sua autoridade. E nós precisamos, irmãos, diante desse mandamento, entender que a nossa esfera não é só respeitar em casa, mas é quando irmos lá fora, honrarmos aqueles que são superiores, respeitar os mais velhos, os idosos. Tem tantos idosos que sentem a necessidade de um abraço, de alguém mais novo, de um respeito. Hoje no metrô são tantos jovens pensando só neles mesmos, né? E por aí vai, irmãos. Eu creio que dentro dessa esfera, quando a gente prefere em honra uns aos outros e a bênção na vida dos mais velhos, respeitando as cãs, né, os cabelos brancos, como a palavra de Deus nos ensina, eu creio que o nome do Senhor é engrandecido. Onde nós estivermos também, irmãos, seja lá fora, seja num compromisso de trabalho, seja num ministério que você tem, honre ao Senhor, orne a doutrina de Cristo, né? Nós temos que ir para embelezar a palavra de Deus. Tem gente que é cristã e ela torna pior o ambiente, e assim ela descumpre a orientação de Jesus de sermos sal da terra e luz do mundo. Então, irmãos, nós precisamos nos firmar, confiar no Senhor, dar esse testemunho, e que realmente diante da lei, que nós possamos dar um belo exemplo. E que também diante do trabalho, que nós ornemos a doutrina. E que diante de pais e filhos, que nós possamos realmente entender que diante de uma promessa tão maravilhosa, de termos a nossa vida prolongada, abençoada pelo Senhor, dilatada, né, como eu li no começo aqui, exista na nossa vida. É claro que tudo depende de um Deus soberano, nosso amanhã pertence ao Senhor, mas que no hoje nós possamos realmente honrar, amar os nossos pais, aqueles que um dia nos colocaram no mundo, né? Então, essas são as duas perguntas e as respostas, meus amados. Eu espero que de certo modo elas tenham sido respondidas. Se assim Deus permitir, eu quero tocar um pouquinho mais nesse assunto no domingo, né? Aproveitando o Dia das Mães, mas que eu e você possamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, mas também conferir a honra que Deus quer que nós demos às autoridades que Ele colocou sobre os nossos ombros, né? Então eles estão sobre nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Pai bendito, obrigado, Senhor, por esse texto, pela Tua palavra que é viva e eficaz, pelas perguntas do catecismo, ó Deus, e que o Senhor possa fortalecer o nosso coração e a nossa vida na Tua presença. Que diante de um conceito tão importante, ó Pai, que o mundo desvaloriza, que nós possamos amar os nossos pais e realmente trazer à tona esses valores tão importantes como cristãos, como servos do Senhor. Quantos pais estão jogados aí, ó Deus, quantos pais estão em dificuldade de relacionamento com seus filhos, quantos filhos, ó Deus, estão em dificuldades com as autoridades, não são influência
influência no seu trabalho, mas que o Senhor possa nos dar luz, nos esclarecer essas esferas, ó Pai, para que onde nós estivermos, façamos tudo para a glória do Teu nome, façamos como que para o Senhor, e realmente, ó Pai, que nós como filhos sejamos um exemplo, mas que também os pais possam ser um exemplo de amor para os seus filhos, não os irritando, não os levando para longe do Senhor, mas sendo luz e falando dos valores da Tua palavra. Essa é a nossa oração, agradecidos pelas Tuas bênçãos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Ótima noite na presença do Senhor.